Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula Almeida e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a composição. Existem dois processos básicos pelos quais formam as palavras: a derivação e a composição. Vocês já estudaram em aulas anteriores sobre a derivação. Na derivação, você sempre parte de um único radical para a formação de novas palavras. E aí vocês viram a derivação prefixal, sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassintética, derivação imprópria, foi? Vocês viram todos os tipos de derivação. Pois na aula de hoje nós vamos falar sobre composição. Mas qual é a diferença entre derivação e composição? A diferença é basicamente essa, porque a derivação ela sempre parte de um único radical para formar outras palavras. Já a composição, não. Na composição, sempre haverá mais de um radical. Existem dois processos de composição: a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Dentro do processo de formação de palavras chamado de composição por justaposição, ocorre a união de radicais, dois ou mais radicais vão se unir e não vai haver nenhuma alteração. Eles vão simplesmente se unir e não vai haver nem a perda, nem o acréscimo de nenhum elemento. Por exemplo, passa-tempo. Passa-tempo é a junção de passa mais tempo. Eu tenho dois radicais que se uniram para formar uma nova palavra. Como não ocorreu nenhuma alteração dentro dos radicais que se uniram para formar a palavra, então tem um processo de formação chamado de composição por justaposição. Couve-flor. Couve mais flor. Eu juntei dois radicais para formar uma palavra e não houve alteração em nenhum deles. Então, justaposição. Pé de moleque. Pé mais de mais moleque. Por que é uma composição por justaposição? Porque tem três radicais que se uniram, formando uma palavra, e não houve alteração em nenhum dos radicais. A mesma coisa ocorre com ponta, pé. É a junção de ponta mais pé, não houve alteração, então eu tenho uma composição por justaposição. Já a composição por aglutinação, ela ocorre quando você vai juntar dois ou mais radicais, só que haverá alteração. Vai haver a perda ou o acréscimo de algum elemento. Por exemplo, planalto. Planalto é a junção de plano mais alto. Observem que na formação desse nome planalto, a gente perdeu aqui um elemento, ó. A gente perdeu aqui a vogal O, não foi? Então, como houve alteração em um dos radicais, eu tenho um processo de formação chamado de composição por aglutinação. Embora. Embora é a junção de em mais boa mais hora. Observe que houve também a perda, houve a alteração de um radical. Então, por isso que é composição. Ó. Embora, você foi lá, ó, você perdeu, embora você perdeu o H, você perdeu esse A, e você também perdeu um dos Os, né? Porque não, em boa hora, você perde um dos Os. Então, se há alteração no radical, eu tenho um processo de composição por aglutinação. Aguardente, água mais ardente. Como houve a perda de elemento, como houve a alteração, pelo menos um dos radicais, eu tenho um processo de formação de composição por aglutinação. Vou dar uma dica bem especial para você nunca mais esquecer e não se confundir. O processo de justaposição vai unir radicais, não vai haver alteração, não é verdade? E o processo de aglutinação, você vai unir radicais e vai haver alguma alteração, alguma perda ou um acréscimo. É para você nunca se confundir, você só vai lembrar que o próprio nome justaposição já é uma composição por justaposição. Ou seja, você juntou a palavra justa mais posição e não houve nenhuma alteração nos radicais. Então, a própria palavra justaposição já é um exemplo de composição por justaposição. Pegou essa dica? Entendeu? Então, para você nunca confundir, justaposição, justa mais posição, houve a união de radicais sem alteração de elementos dentro desses radicais, então, composição por justaposição. Se houver a união de radicais e houver alguma alteração em pelo menos um dos radicais, eu tenho uma composição por aglutinação, certo? Então, pessoal, continuem estudando, tirem as dúvidas com o professor de sala. Agora você já estudou os dois processos de formação de palavra, tanto a derivação quanto a composição, e agora é partir para o treino.
fazer bastante atividade, responder bastante questões que quem pratica aprende, ok? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Super beijo. Tchau, tchau.